Olá, esse é o Família em Foco, um podcast realizado pela OAB Sete Lagoas através da Comissão de Direito de Família. Hoje vamos tratar de assuntos relevantes para o direito de família e para a sociedade como um todo. Aqui ao meu lado, para falar um pouquinho hoje sobre direito previdenciário, temos a doutora Ana Flávia Soares, Olá, é um prazer estar aqui novamente. também a doutora Vanessa Castro Ei, Ana Flávia, ei, Shirley. e a especialista que vai nos trazer todo o conhecimento aqui hoje, a doutora Shirley Rocha. Bem-vinda, Shirley. Olha, obrigada. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão interessante, tão importante, que é o direito previdenciário. Muito obrigada. E viabilizando o nosso episódio aqui de hoje, o patrocinador super importante, Verdolim Energia Fotovoltaica, que nos deu a confiança, né, de realizar esse episódio de hoje. Vamos começar então, doutora Shirley. A minha primeira pergunta é para leiga mesmo, né, porque estamos aqui hoje como advogados familiaristas e, no meu caso, não entendo muito de previdenciário. O que trata o direito previdenciário? Para o leigo em geral entender e também para os colegas advogados que não são da área. Então, eu falo que o direito previdenciário é um direito que traz dignidade, direito social, né? Quando você fala de benefício, você está falando de pensão, você está falando de um salário maternidade, você fala de uma aposentadoria, e muitas vezes as pessoas trabalham em anos e quando chega naquele momento de aposentar, vem aí as questões que tiram o sono de um trabalhador, que por, às vezes, 35 anos consecutivos faz as contribuições. E, então, o direito previdencial é direito social, é direito para a dignidade. Eu falo que o direito previdenciário, ele traz vida para as pessoas, porque seja ele uma pessoa classe alta, paupérrimo, né, onde que não tem nenhum benefício, quando você consegue um benefício previdenciário, a situação da pessoa ela muda totalmente. Então é muito satisfatório. O direito previdenciário é isso, é direito social, é dignidade humana para as pessoas. Shirley, eu queria te perguntar, porque eu não sei se as meninas conhecem a Shirley há mais tempo, mas eu te conheci mais tempo, né? E eu queria que você contasse para a gente como que foi esse começo, como que você escolheu o direito previdenciário, e como que isso tem afetado sua vida hoje. Bacana a pergunta. Eu amo falar de direito previdenciário. Há 17 anos atrás, eu iniciei, né, no curso de Direito e eu falo que o previdenciário me escolheu, o direito previdenciário me escolheu. Eu fiz estágio na Justiça Federal, logo quando a Justiça se instalou aqui em Sete Lagoas, em 2006, e o doutor Gregório, que foi o juiz titular, né, me deu a oportunidade de estágio e ele iniciou a minha história com o direito previdenciário. Então, me sinto muito privilegiada. É uma trajetória difícil, porque há 17 anos atrás, nós não tínhamos tantos cursos, tantos congressos, né? Hoje a gente tem aí uma informação muito mais disponível para quem está iniciando. Então, eu iniciei com muita persistência e também com muitas dificuldades. Eu não tive alguém para pegar na mão, eu tive que estudar entre acertos e erros e a gente vai seguindo. E eu me sinto hoje, assim, privilegiada hoje, né? Ter uma oportunidade aí de ser coordenadora do IEPREV, do IBDP, que são grandes institutos do direito previdenciário, tem congressos constantemente para quem quer inserir na área. E a minha história com o direito previdenciário iniciou na faculdade, no estágio, e ela vem aí, né, se pautando aí com o trabalho mesmo de dedicação, de humanidade, de você trazer um acolhimento no atendimento, né, porque faz toda a diferença quando você atende um cliente com esse acolhimento. Então, assim, é essa história aí que é a minha história com o direito previdenciário. Eu sou apaixonada e eu gosto de pessoas. Então, acho que é por isso que eu gosto do direito previdenciário, porque direito previdenciário é sobre pessoas. E nesse ponto é muito relacionado com o direito de família, né, que é o nosso tema principal. Nesse contexto, o que você vê da inovação do direito de Isso que eu ia família perguntar. em relação ao
direito previdenciário. Essa Completa, só Iana. é complementar. O direito, ele está mudando muito, né? Junto com a sociedade, tá? Cada dia que passa mais dinâmico. Você acha que o direito previdenciário está conseguindo acompanhar essa inovação, essa mudança toda que vem ocorrendo na sociedade? Então, o direito previdenciário tem sim acompanhado, não da maneira que deveria, né? Mas por que isso? Por que o direito previdenciário não acompanha no mesmo ritmo que a atualidade hoje está se pautando no direito de família, né? Com vários reconhecimentos de vínculos, de união estável, de famílias paralelas. Por quê? Porque o INSS ele esbarra na questão documento, né? E não só na questão da realidade em si. Então, quando você vai para a esfera do direito previdenciário, você vai fazer um pedido, um requerimento na autarquia federal, por mais que aquela situação, daquele vínculo seja efetivo, você precisa de provas. Você precisa comprovar que você teve uma união estável, você precisa comprovar que você conviveu ali com aquela pessoa para que o direito ele seja efetivo. Se traduza num benefício, né? Isso. E a dificuldade hoje é porque as pessoas elas vivem aí 20, 30 anos, elas não formalizam um documento e nem também se preparam para que esse documento ele venha, né, ser produzido durante esse relacionamento para que facilite dentro do pedido do direito administrativo. Importante você falar isso porque existe uma cultura, né, que a gente vê no Brasil de que basta estar vivendo e convivendo para que se seja reconhecido como casado. Mas, como você falou, a formalização é muito importante para o âmbito, né, do previdenciário. Inclusive, a gente vê isso também no direito de família. Isso também. Né? É o que eu sempre falo. Mora junto, gente, casa. Custa casa no muito, civil, mais né? fácil, né? Muito mais ou se fácil. vai viver em união futuro. estável mesmo, faz a formalização no faz a cartório. formalização, vamos facilitar. E aí eu te pergunto, eu já tive situações também que eu tive clientes que tiveram essa divergência. E também nem sempre o reconhecimento judicial é suficiente. O INSS também tem seus próprios requisitos dentro do processo administrativo para esse reconhecimento de união estável, ou sempre que existe a validação pelo judiciário, né, que existe o reconhecimento judicial ou a documentação através de escritura pública do reconhecimento de união estável para o INSS vale? Não. Não, eu tive uma experiência não, assim. Infelizmente não. Por quê? O INSS, na hora que ele vai fazer a avaliação, né, e às vezes a pessoa ela junta ali um documento, né, de um reconhecimento em cartório de união estável, digamos assim, né, que é um documento formal. Sim. Fez um reconhecimento, você faz o pedido de uma pensão e o INSS nega. Ele não reconhece aquele documento como prova cabível para uma pensão-morte. E aí a gente tem que judicializar para que essa relação tenha prova e que seja comprovada na justiça. Então, não é garantia, não é automático, né? Uma das questões, Ana, que o INSS às vezes indefere, ele fala que aquele documento não é prova cabível para o reconhecimento, ou não comprovou os requisitos, no meu caso eu vi mesmo escritura. Daí a importância da assistência de um advogado familiarista. A gente vê que a lei, eu acho que nesse ponto falha muito. Ela exige para a dissolução o advogado, mas para a constituição da união, para o casamento, para a constituição da união estável, não. E aí a pessoa vai para o cartório e faz aquela formalização ali que ela entende que está dentro dos requisitos legais e muitas vezes não está. Então, e também assim precisa procurar advogado para resolver, né? E é uma outra questão que a gente precisa sempre lembrar que a prova para comprovar, né, a união estável, você tem um documento formal que é uma escritura de união estável, mas tem outras provas. E o INSS pede normalmente 3 provas. Né? Então, às vezes, a pessoa apresenta apenas o documento formal, né, do reconhecimento em cartório da união e não apresenta outras provas. Então, não é o suficiente para que isso ali somente baste para o reconhecimento. Ele costuma pedir que provas? Só para a gente aguçar a curiosidade aí de quem está nos assistindo. Sim, filhos em comum, né? Comprovação da mesma habitação,
que seria também declaração de imposto de renda, contrato de compra e venda, né? Fotos. Menos. A gente junta para que a prova fique mais robusta. Uhum. Mas não só fotos, né? Porque fica também um pouco vago dentro de prova documental. Foto não é um tipo de prova que seria só as fotos ideal, né? isso. Foto complementa. Complementa para dar dependência, intenção de formar família, é nesse sentido, então. Isso, porque quando você fala, né, de comprovação de união estável, você tem que trabalhar com esses dois requisitos, né, que é a prova de união e pública, né, e com o ânimo de constituir família, que isso seria aí a comprovação da pensão-morte, né, do companheiro, da união estável. Sim. Então, seria basicamente você juntar não só uma prova, né, não seria só o documento de registro de união estável, mas você poder juntar também a questão de um outro documento de filhos em comum, né, de habitação no mesmo endereço, né, uma declaração de imposto de renda, financiamento imóvel, provas mais robustas. Ou então também, como dependente em plano de saúde, também é um tipo de prova, e aí nós temos N provas. O interessante quando a pessoa faça o processo administrativo, que ela junte pelo menos 3 tipos de prova, né, para que ali fique mais tranquilo a análise. E tem uma outra coisa que muitas pessoas às vezes não sabem, e que o INSS ele e deveria fazer com todos os processos, seria a audiência de justificação dentro da via do administrativo. Eu tenho 2 provas documentais, eu posso requerer essa audiência para que o INSS escute também testemunhas. Que ótimo. Né? Então, é um tipo de audiência que pode ser feito dentro do INSS para comprovar, através de testemunha, um terceiro tipo de prova que às vezes você não tem. Mas o INSS dá essa possibilidade? Pode estar em lei ou instrução normativa, mas existe isso mesmo? Na prática? Na prática, em alguns lugares fazem. Aqui em Sete Lagoas faz? Não, aqui dificilmente faz. Tem algumas outras cidades que às vezes o INSS faz. Tem alguns lugares que é tão obrigatório essa audiência de justificação. Deveria ser, mas não é. De processo judicial, né? Que talvez evitaria. Tirar a sobrecarga do judiciário. Exatamente. Sim, e aí tem alguns lugares que a própria Justiça Federal exige que, quando o processo chega na fase judicial sem a audiência de justificação, o próprio magistrado volta para o INSS para que lá se produza a prova testemunhal. Mas não é, né, de forma em todos os lugares. Então, tem alguns lugares que tem esse procedimento, em alguns e outros não. Nesse sentido aí, a gente já vê que é longo o caminho. E a gente até conversou aqui previamente as novidades que vem surgindo aí no tema. Eu mesmo não sabia sobre a limitação de tempo, que muitas vezes as mulheres recebem um benefício e agora nem sempre é para sempre. Existe uma limitação temporal que você me explicou que varia conforme alguns requisitos. A idade, que é o requisito, tem algum outro requisito? Me explica, por favor. Então, eu falo que o legislador, ele acaba criando, né, a pensão para dar segurança, né, à pessoa que você dependeu, seu companheiro. Então, ali constituiu a família e seu grupo econômico ali está constituído com a sua renda e do seu marido. Então, ali, quando você perde um ente, né, ali deveria sim fazer jus o valor que é do seu marido. O que o INSS hoje mudou a partir de 2015. Então, hoje, a pensão ela não é mais vitalícia. Até 2015, a gente falava que qualquer idade, se o seu companheiro... Só para deixar claro que é a pensão por morte. A pensão morte, pensão por morte. Então, se você ficou viúva, você tinha direito a uma pensão morte vitalícia, independente da sua idade. A partir de 2015, veio a alteração onde que você vai ter que olhar a idade do dependente. Então, quanto mais novo o dependente, né? Caso viúva. A viúva, ela vai receber por um determinado tempo.
Então, hoje, depois de 2015, você só recebe a pensão vitalícia se o cônjuge, né, que sobrevivente, ele tiver uma idade acima de 45 anos. Então, hoje, pela manhã, eu entreguei uma carta de concessão de uma viúva que ela perdeu o marido dela e ela está hoje com 23 anos. Ela vai receber o benefício por 6 anos. Então, nós temos uma tabela, nessa tabela a idade e o tempo que a pessoa vai receber decorrente da idade que ela tem. Então, o máximo aí é 20 anos que recebe até 44 anos de idade. Acima de 45 é de forma vitalícia a pensão morte. E a pensão também é proporcional, né? Não é 100% do... Então, aí hoje, atualmente, né, veio a emenda 103 de 2019 e mudou. Eu acho que o direito previdenciário é o que mais muda. Eu falo que a gente, nossa, mudou muito, né, em 2019 mudou a alteração e aí mudou tudo, não só a questão da pensão morte, mas também dos outros benefícios. Então, como é que hoje funciona? Você vai pegar a média, a renda mensal do seu cônjuge falecido e vai aplicar uma alíquota de 50% e 10% por cada dependente. Né? Então, digamos que é só uma viúva sem filhos, vai ser 50% mais 10%. Então, a média é 60%. 40% daquela renda ali, ela não vai entrar no seu orçamento ali, porque realmente vai ser em 60%. Então, assim, foi uma alteração muito drástica, levou isso de forma a alterar para o STF. Mesmo assim, eles não consideraram que isso é inconstitucional, e aí ficou a questão da pensão morte, 60%, se tiver, digamos, a viúva e 2 filhos. Então, vai ser 50% e 10% por cada dependente. A viúva mais 2 filhos. Então, aí não vai ser mais 60%, e sim 90% da média da renda mensal do benefício. Acaba ali. que cada caso tem que ser analisado individualmente, né? O previdenciário, ele é bem minucioso. E ele é bem cheio de detalhes, de alteração. Digamos, Shirley, se eu for analisar uma pensão morte e o instituidor dessa pensão faleceu em 2015, são outras regras. Eu não posso aplicar a regra de agora num falecimento de um óbito de 2015. Então, cada período, a gente tem que trabalhar com várias alterações legislativas. E isso vai depender do quê? Do fato gerador. Se a pessoa faleceu em 2015, o que vai ditar as regras, as normas é de 2015. Então, você tem que ficar indo e voltando. E o que é principal é você receber uma orientação mais assertiva, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas deixam o dinheiro sem saber porque ela tem um direito e não tem. Digamos, Ana, uma situação que é muito comum no meu escritório. A pessoa, ela vem... Ela monta o processo dela de pensão morte, ela sabe que ela, né, tem todo ali documento, certidão de casamento, ela monta. Mas a maioria das pessoas, elas não sabe que se ela é a dependente e ela tem uma doença que a incapacita, a média dela não vai ser 60%, vai ser 100%. Então, o que eu vejo? E se você não passar isso para a INSS, olha, eu perdi o meu marido e eu tenho uma doença que me incapacita. Eu tenho uma doença que me traga aí uma redução da minha capacidade laboral. Então, essa pessoa, ela não vai ter uma média de 60%. Ela tem uma média de 100% e faz toda a diferença. Com certeza. Né? E muitas pessoas montam os processos, elas dão entrada no pedido administrativo, sem informar isso para o INSS. Então, quando você chega e tem essa oportunidade de falar assim, mas você é doente, você é viúva, e você não informou isso para o INSS, que você tinha essa doença? Não tem. Então, a gente faz muitas revisões pautado nessa informação por que a pessoa não informa? Porque ela não tem o conhecimento, né? Que isso vai impactar significativamente na renda do benefício dela de pensão. E para revisão também tem um período, não tem? Tem sim. Tem que solicitar a revisão até um certo 10 anos. 10 anos, até 10 Passou anos. 10 anos. Passou, acabou. você não consegue fazer a revisão deste benefício, desse ato sucessório.
Ainda dentro do assunto pensão por morte, que depois a gente pode passar para outros, né? Mas a questão dos dependentes, a gente, de vez em quando, ouve as dúvidas dos clientes, né? O pensamento imediato é sempre em viúva e viúva, mas existem outras categorias de dependentes, de forma, assim, bem básica. Você pode nos ilustrar quem seriam outros dependentes que não seja viúva e viúvo? Sim, sim. Tem os filhos, né? Tem os filhos aí, porque menor de 21, a dependência ela é presumida, você não precisa comprovar nenhuma dependência financeira, simplesmente, né, o registro do instituidor falecido, né, no caso que ele é o reconhecimento da filiação. Certo. Né? Caso esse filho seja maior de 21 anos, ele precisa comprovar que ele é inválido ou incapaz, né? Então, e aí seria só a deficiência mesmo se for maior de 21. E em outra situação, se a gente olhar a questão que é muito comum, né? A gente, filho, normalmente é normal, o pai faleceu, ele vai ser dependente do filho, seja ele menor de 21 ou maior de 21, inválido ou com alguma deficiência. Mas e se for o inverso? O pai dependente do filho, Isso. né? E aí, o idoso, né? Isso, o idoso que depende do filho. E é uma das pensões mais difíceis, porque a gente precisa comprovar a dependência financeira. Então, é muito comum procurar o escritório no sentido de, olha, eu perdi minha filha, ela que me ajudava, ela assumia todas ou parte das despesas, mas o mais difícil é a prova, né? Que a gente precisa comprovar com documentos, né? Às vezes com extrato de que transferia dinheiro, que pagava conta, mas é difícil, né? É difícil porque ninguém pensa, né, que vai vida, a gente perder não pensa em um documentar. filho e aí não tem a documentação. Seja um comprovante de pagamento de açougue, supermercado, uma conta de luz, um plano de saúde. Um contrato de aluguel. Um contrato de aluguel é o nome, né, do Sheila, filho. e quais que são os requisitos para a pessoa ter direito ao recebimento do benefício? Você fala do dependente, do filho? Do filho seria a filiação, né? E do dependente em geral. Provar a dependência. O vínculo que existe entre então, assim, os filhos menores, a filiação. Sim. Né? Os filhos maiores, inválidos, a deficiência. E os pais, no caso, que depende dos filhos, eles precisam comprovar que dependia financeiramente dos filhos. Então, eu estou pensando nisso porque, assim, a gente às vezes esquece que outras pessoas também ouvem, né, o podcast, então fica parecendo às vezes muito óbvio, mas a gente não pode esquecer que as pessoas também que seguem o perfil e que têm interesse nesse assunto, eles querem saber. Então, por isso que eu estou te perguntando. Até bom a brecha aí que a gente esqueceu de mencionar, que quem quiser assistir o episódio completo, fica disponível no canal da OAB Sete Lagoas do YouTube, no Spotify. E no Instagram a gente lança apenas umas pílulas, né? Uns cortes bem resumidos, mas o episódio completo fica disponível no canal da OAB Sete Lagoas. Dentro do que você estava falando, eu lembrei também do dependente, que é o cônjuge pensionado, quem recebe pensão, divorciou-se, né? E recebe pensão do outro cônjuge. Ele enquadra nesse requisito de dependente? Sim, enquadra, porque a dependência ela fica comprovada através da pensão alimentícia, né? Então, normalmente, às vezes, a pessoa se divorcia e aquela companheira recebe ali a pensão alimentícia e ele constitui novo relacionamento na hora do falecimento. Tanto a viúva que recebe a pensão alimentícia, ela vai receber essa pensão morte, como a companheira ou a esposa atual vai receber. Então, é dividido a questão da pensão morte para essas duas. A atual companheira. Atual e a ex, né, que recebe a pensão alimentícia. E outra questão muito importante, que às vezes as pessoas acham que essa dependência, né, ela fixada em processo judicial, está tranquilo, porque existe o pagamento mensal. Mas existe também a dependência que não é fixada em processo judicial, mas ela existe.
Mais um motivo. Na né? prática. Na prática, né? Houve o divórcio, a mulher renunciou aos alimentos, mas na realidade, passaram-se algum tempo, ela necessitou e esse ex-companheiro ajudou financeiramente ou vinha ajudando até o óbito. Informalmente. E isso aí a gente pode comprovar também. E a gente pode... muito bom. Eu não sabia disso. Também não. a gente pode comprovar e que essa comprovação dá o direito a essa mulher que dependia de forma informal de solicitar a pensão morte decorrente dessa ajuda, mesmo que não foi dentro, né, de um processo judicial, mas que foi de forma informal. É lógico que ela precisa provar, né, e tem que realmente comprovar que ele ajudava financeiramente e ajudou até o óbito. E aí entra também o caso das uniões estáveis. Muitas vezes a pessoa dissolve um relacionamento, não formaliza um divórcio e já constitui outra união. Aí entra aquela questão, é união estável, é concubinato? Como é que isso é visto para o INSS, nessa situação de pensão? É até engraçado, porque o INSS, eu falo, gente, é muito complicado, mas é algo real. Então, digamos, a pessoa, existe separação de fato e às vezes a pessoa ela não formaliza, ela separou de fato e já constituiu outra companheira e vai ali nem ter divorcia, outro, nem divorcia, tá ali. A esposa que não fez o divórcio, mas já estava separada de fato, se ela pegar uma certidão de casamento atualizada, ela vai ser a esposa. Formalmente a esposa. É a esposa. E aí é o que muito acontece, as pessoas pegam essa certidão atualizada e faz o pedido no INSS. Entra primeiro, né? Entra primeiro, sim. E o INSS concede. E se eu tive um caso assim, e a companheira que ficou até o final, até o óbito, ela vai ter que um trabalho para comprovar que este companheiro dela já estava separado de fato e quem era realmente a companheira. Eu já vi casos assim a pessoa. Neste caso, a gente não divide a pensão, não. Por quê? Existe de forma real a separação de fato. Então, a gente consegue comprovar num processo judicial, que a gente precisa judicializar, o INSS não faz essa verificação, a gente judicializa, comprova que esse casamento já estava rompido já há anos e que realmente conviveu com a pessoa, é atual, mesmo que não tenha uma prova documental, a gente consegue comprovar dentro de um processo judicial de pensão. Uma outra coisa, Ana, que eu vejo muitos colegas fazendo, né, e eu sei que não é só para advogado, mas uma dica que eu dou. Muitas vezes as pessoas, elas pegam uma pensão morte para fazer e elas vão e fazem um reconhecimento de união estável na justiça comum. E não é necessário esse reconhecimento para depois você requerer uma pensão morte. Quando você faz o pedido administrativo da pensão morte e você tenta reconhecer esse relacionamento de união estável no INSS, você vai juntar as provas. Juntou as provas, o INSS negou, você pode ir direto para a Justiça Federal e lá você já fazer o reconhecimento de união estável. Junto com o requerimento do benefício. Isso, eu não sabia. E aí, o que eu vejo muitos colegas fazendo? Eles perdem um tempo, eles vão lá na Justiça Comum, reconhece, depois volta para lá. Então, você perde tempo, né? Porque muitas vezes são dois problemas, o benefício e o inventário. Aí precisa de fazer o reconhecimento nocível na Justiça Estadual, porque também vai precisar para o inventário. Mas se bem que se fizer na Justiça Federal, depois pode usar para o fim de inventário também. Você ganha tempo, né? Você ganha tempo. Olha, hoje, atualmente, aqui na Justiça Federal, nós estamos com 4 magistrados, né? Nós temos a primeira e a segunda vara. Então, quando a gente fala de benefício, hoje, em média de 6 meses, a gente reconhece um benefício muito mais rápido muito que na rápido. Justiça Federal. Na Justiça Federal. Muito mais rápido. Mudou porque a gente está com quadros de magistrados, 2 varas com os 2 juízes, tanto titular como substituto. Então, se você reconhece a pensão morte num processo e ali você já, né, de certa forma, você dá uma garantia para a viúva de um recebimento de uma pensão, já alivia, você pega essa certidão de dependente e você entra com o processo de inventário. Então, é muito mais rápido, muito mais efetivo. Então, assim, e você não desgasta.
Porque, olha só, você vai entrar com um processo de reconhecimento de união estável na justiça comum, depois você vai desgastar com outro processo judicial. E na justiça comum demora muito, demora anos. Não, uns 3 anos. Então, assim, é Legal. muito bacana esse reconhecimento aí, e muito mais rápido também. Agora vamos pular para outro assunto aqui que eu acho que é interessante para o direito de família e para o contexto familiar. A situação do salário maternidade. Houve mudanças também nesse sentido, né? A gente começou falando agora da pensão por morte, vamos para o salário maternidade, que eu acho que também é um tema que mudou e recentemente... E muita gente não sabe, né? Teve inovações que a gente não sabe. É Vamos verdade. Então, antes dessa alteração, o que era necessário, né? Hoje, quando a mulher ela sai de licença para, né, um parto, ela entrava com salário maternidade e era necessário uma carência de 10 meses. E agora o STF reconheceu que não há essa necessidade para as contribuintes individuais e as autônomas. Então, não é necessário que tenha essa carência de 10 meses. Basta uma contribuição antes do parto para que ela tenha direito ao salário maternidade. Então não precisa nem estar com a carteira assinada, porque muitas vezes a gente escuta, não, eu não estou com um contrato ativo na carteira, né? Não estou vinculada. Sim, não precisa da carteira assinada. É simplesmente uma contribuição. Posso ali comprar um carnezinho. Existe carnê ainda, não existe? Existe o carnê, a guia, né? Compra o carnê, vai lá, paga, comprovou um pagamento. Sim. Mas, assim, é engraçado que as pessoas têm que ter essa consciência que é antes do parto. Antes do parto, né? Eu não sei com vocês, mas direto alguém me aparece para perguntar sobre isso e o neném já nasceu. Vai lá e perdeu a oportunidade. Né? Tem alguns... A não ser que ele seja um período de carência, de algum outro vínculo, alguma coisa assim. Sim. E tem também as contribuições trimestrais, né? E aí talvez você consiga fazer essa contribuição e dar justamente com esse período aí, que às vezes a mulher, porque a trimestral você paga de 3 em 3 meses, então pode coincidir que ela já tenha tido a criança e ela fez o pagamento da trimestral. Mas se não pagou de jeito nenhum... E não tem jeito. Não teria e, assim, jeito. devia ser divulgado, né, essas informações? Realmente. Devia ser divulgado, mas não é. Por isso que a gente está aqui, exatamente, né? Prestando esse serviço aí para a comunidade. Eu queria perguntar, Shirley, sobre o BPC Loas. Não sei se já se encerrou essa questão Sim, vamos para... O BPC Loas é sempre... as pessoas ficam com muita dúvida, né? Como que é feita essa análise para a concessão do BPC Loas? Sim. Ótima pergunta, Vanessa. É muito comum, né? O que é o BPC? É um benefício de prestação continuada. Eu falo isso só te cortando, porque tem muitas mães que moram ali sozinhas com os filhos e elas não sabem que tem algum direito, né? Então, por isso que eu queria que você explicasse. Sim, é muito comum, porque o BPC é um benefício de prestação continuada, né? É um benefício que não precisa você reverter nenhum valor para o INSS, basta você preencher os requisitos legais. E a lei disciplina em 2 situações o BPC, que seria em caso de deficiência ou idoso. Então, às vezes, a mãe tem ali um filho com alguma deficiência e que dificulta essa mãe ir para o trabalho, né, formal, e às vezes ela fica ali cuidando da casa, etc. E poderia estar recebendo um benefício de um salário mínimo e todos os meses e já ajudar ali naquela questão de uma terapia, né, e trazer mais qualidade de vida. A gente trabalha segurança com mesmo, sim, né? Sim. E é muito normal a pessoa não ter esse conhecimento. Então, quando a gente fala de BPC, a gente sempre lembra o quê? Deficiência e grupo familiar, porque a lei exige que a pessoa que tem a deficiência também tenha uma renda per capita inferior a 1/4. Por pessoa que mora na casa. Então, essa renda de 1/4 per capita, ela tem que fazer ali a avaliação do grupo familiar, né? Então, R$400 mais ou menos por pessoa. Mais ou menos isso. Então, se aquele grupo familiar, né, ultrapassou essa renda, a gente tem que... Shirley, não é possível? É possível, a gente consegue flexibilizar. Então, eu entro muito com processos judiciais, porque o magistrado ele pode flexibilizar. Ok.
a lei do INSS, ela é fria, é uma renda é superior a 1/4, mas e aquele grupo familiar? Digamos que a mãe também é doente, o filho trata com muitas terapias, muitas medicações, e aquilo ali a gente consegue comprovar que mesmo essa renda tendo ultrapassado um pouco mais, ela é absorvida diante das despesas daquele grupo familiar. Então, a gente sempre judicializa, porque o magistrado ele vai flexibilizar essa renda. Olha que informação importante. E vai conceder o benefício, porque ele vai, né, ali nós temos hoje a perícia biopsicossocial, né? Essa perícia é feita por 2 profissionais, o médico e o assistente social. A assistente social vai na casa da pessoa, então ela vai ver as condições, ela vai ver as necessidades daquela criança ou adulto. Então, assim, eu vejo, Vanessa, que muitas pessoas não solicitam esse benefício realmente por falta de desconhecimento. Sim. Mesmo, né? Você falou questão de idade e deficiência, mas e se a pessoa, por exemplo, a mãe, ela tem o filho, mas ela é sozinha, mas ela, assim, aparentemente ela é jovem, mas ela está doente, vamos supor, uma hipótese. Sim. Ela consegue esse benefício também? Existe questão de limite de idade? Como que é? Então, o benefício, quando a gente fala assim, olha, é para deficiência, né? Então, aí eu adoeci, que é muito comum. Sim. E às vezes a pessoa quer receber o benefício. Então, não enquadra, né? Não enquadra na questão de uma doença, né? Porque aí, digamos, eu tenho ali 50 anos, eu tive uma ortopedia ali, no caso, um problema ortopédico, uma artrose, não seria uma deficiência, seria uma doença. Então, neste caso, que a mãe adoeceu, uma depressão, no caso mais leve, ou um problema de articulação, ou joelho, coluna, hérnia de disco, não enquadra na questão de deficiência para fins de BPC, né? Agora, se eu tenho uma mãe com uma depressão, né, que é uma depressão crônica, que aí uma esquizofrenia, a gente já traz para o âmbito da deficiência. Eu já conseguiria, né, essa comprovação da deficiência. Então, é muito bom trazer isso como prova do que é deficiência, o que é doença. Para o contexto. Porque e o que é carência, né? Seria uma carência, talvez benefício social, né? Alguma coisa assim. Por conta disso mesmo, que às vezes a pessoa fala assim, não, igual a sua cliente, eu tenho 23 anos, ficou viúva. Certo. Mas, eu tenho 23 anos, mas eu estou doente, não consigo trabalhar. E eu tenho um filho para cuidar, né? Então, por isso que eu estou te perguntando, para que as pessoas saibam e analisem. Às vezes falam assim, não, deixa eu ir lá procurar orientação de um advogado para saber quais que são as minhas chances, né? Sim, e é muito comum, sabe, Vanessa? Às vezes até o câncer mesmo, que é uma doença que vem hoje acometendo muitas pessoas. E quando a gente, às vezes, pega um cliente para um atendimento, você percebe que ela não tem nenhuma contribuição, ou nunca pagou INSS, ou já não paga há muito tempo. E aí, nestes casos, né, a gente consegue um benefício assistencial, Sim. que é um benefício ali, a lei fala que você demonstra o impedimento para o trabalho, né, num período superior a 2 anos. Então, às vezes, aquela pessoa vai estar ali no tratamento de uma doença por 2 anos, então você consegue esse benefício assistencial para aquele momento de tratamento, né? Impedimento de longo prazo superior a 2 anos. Mas tem que tomar muito cuidado para, na hora que montar o processo, diferenciar o que é doença e o que é deficiência, né? Você falou depressão e no episódio, no outro episódio, a gente até conversou com o psiquiatra, a gente falou sobre essas questões, assim, de doenças mentais, né, vamos dizer assim, mas a gente fica sem saber o que é a doença mental, né? Porque você falou assim, não, a depressão, se ela for mais prolongada, a gente já consegue trazer para o lado da deficiência, né? E a pessoa consegue ter obtenção do benefício, mas às vezes ela está sofrendo e ela não sabe o que é que faz. Sim, é verdade. Né? Ela não sabe que ela tem aquele direito, né? Sim, é verdade. E muitas pessoas também fazem aquela análise muito superficial, né? Ela senta ali. Então, assim, quando é interessante você juntar tudo que você tem. Eu faço um tratamento no CAPS. Há quanto tempo? Traz esse prontuário médico, junta no processo administrativo o prontuário que o tratamento é de longo prazo.
né? Porque hoje a ansiedade está realmente tomando lugares nas casas de quase todo mundo. Sim. Quem não é ansioso? Quem não está aí preocupado com o dia de amanhã? Então, quando a gente fala em doença psiquiátrica, o importante é você demonstrar que esse tratamento ele é de longo prazo e que o tratamento ele está sendo feito e não tem uma mudança, uma alteração. Existe uma né? incapacidade, Isso, né? E essa questão é muito importante fazer essa análise e trazer toda a prova documental para o INSS. Então, às vezes, você consegue, na via do próprio INSS, esse reconhecimento justamente por demonstrar que esse tratamento ele é de longo prazo, né? Porque tem algumas doenças, a esquizofrenia, são mais fáceis, né, de conseguir. Mas aí qual o limite de idade também? Ele existe? Não existe. Não existe limite de idade. Eu tenho pacientes com 33 anos, histórico de grave depressão, tentativa de autoextermínio, aposentados, né? Agora, o INSS, ele pode, né, a cada 2 anos, chamar essa pessoa por uma perícia. Então, eu estou, né, com um benefício de incapacidade permanente, eu estou numa fase de depressão grave, tentativa de autoextermínio. A gente sabe que talvez um tratamento efetivo possa mudar, alterar esse quadro dessa pessoa. Então, a INSS, a cada 2 anos, é facultado que possa fazer uma perícia revisional. Nessa perícia, o INSS pode verificar, olha, você está fazendo o tratamento está sendo efetivo, você melhorou, e ele pode cessar nessa perícia revisional. Então, quer dizer que a pessoa tem que continuar se munindo de documento. De documento. Eu sempre falo, eu tenho clientes com 30 anos aposentados por incapacidade permanente. Né? Incapacidade, que é a antiga aposentadoria por invalidez, com a emenda mudou o nome. Então, hoje a gente chama incapacidade permanente, mas é só o nome, não é permanente. O INSS pode chamar para uma perícia revisional e, diante dessa perícia, verificar as condições. Faz um dossiê, eu falo, faz um dossiê. É uma vida juntando documentação. Isso, faz um dossiê. Monta uma pastinha. E uma dúvida. Para esses benefícios, a pessoa tem que ter tido contribuições anteriores? Sempre? Se for um LOAS BPC, não precisa, mas né? qualquer outro do INSS? Qualquer outro. Você precisa ter a qualidade segurada no momento da doença? Isso, vamos lá. Né? São algumas questões, né? O benefício assistencial, acho que está bem claro. Sim. A pessoa tem a deficiência ou é idoso acima de 65 anos. Eu preciso comprovar um desses 2 requisitos e ter a renda inferior a 1/4 per capita. O benefício assistencial eu não preciso contribuir para o INSS, eu preciso ter apenas os requisitos e montar o processo direitinho. A questão do benefício previdenciário, eu preciso pagar, eu preciso reverter a contribuição para o INSS. Só que esse benefício previdenciário, né, eu brinco, é igual seguro de carro, né? A gente paga para ter direito. Shirley, eu parei de pagar há 12 meses. Olha, Ana, você parou, mas você mantém o período de graça, que é o quê? Você tem qualquer fatalidade ou acidente, você vai ter o direito, por quê? Você, por 12 meses, a lei te dá o direito de fazer o requerimento de qualquer benefício após a última contribuição que você efetuou. Então, se você trabalhou de carteira assinada até janeiro de 2026, você vai estar no período de graça até janeiro de 2027. Então, nesse período, se você precisar, você vai poder requerer qualquer benefício. Ana, você recebeu seguro-desemprego? Eu recebi seguro-desemprego também. Então, não são 12 meses de período de graça, são 24. Ana, você tem 120 meses de contribuição sem interrupção, que seriam 12 anos. Então, não são 24 meses, são 36 meses de período de graça. Os requisitos vão se somando então, cada caso é um caso. Então, chega às vezes a pessoa que sofreu um acidente e fala, mas eu sofri um acidente agora, mas eu saí da empresa tem 6 meses. Tudo indica que essa pessoa está no período de graça de 12 ou 24 ou até 36 meses. Tem que analisar o CNIS. Né? Que ali tem todos os dados, tem toda a informação da pessoa no Cadastro Nacional de Informação Social. Então, ali tem a última remuneração, o último vínculo trabalhado, onde que foi, tem tudo dentro do próprio sistema do INSS. E aí, Ana, né? Ana também. Quando você fala,
quando você fala assim, eu vou fazer a guia GPS, né? Hoje a gente consegue emitir essa guia também no próprio aplicativo do INSS, né? Você vai ali, joga o seu NIT, faz o tipo de contribuição, então consegue emitir de forma mais fácil, não precisa comprar o carnê. Eu ia falar até porque sobre isso. esqueci. Não, eu pergunto isso porque, assim, é comum a gente conhecer pessoas que nunca contribuíram para o INSS. Nunca. Eu conheço várias pessoas. Sim. E aí, assim, chega no momento da vida, né, que a pessoa está mais velha, está doente, está cansada, né, e vários outros fatores, essa pessoa não aposenta. Não, aposentar não, ela recebe um benefício assistencial. Se precisar, né, se comprovar os requisitos. Aí é o quê? Idoso, ou 65, aí, ou não, pessoa com deficiência. digamos, chegou na fase idosa, 65 anos, e não tem realmente, nunca recolheu, ali às vezes trabalhou de forma informal, sem fazer nenhum recolhimento, a gente consegue um benefício assistencial, porque dificilmente essa pessoa ali, ela não vai ter nem renda, ela não tem renda, então fica muito fácil, né? Agora, se a gente comprova que a pessoa, ela adquiriu bens, ela, embora não tenha contribuído para a INSS, mas ela tem várias casas de aluguel, ela tem investimento imobiliário. Não cabe, não se enquadra, porque a gente precisa trabalhar com a idade avançada, que é idoso, mas a gente precisa também trabalhar com o viés da renda inferior a 1/4 per capita. Então, a lei fala que são para as pessoas miseráveis na forma da lei. São as pessoas que não têm renda nenhuma, nem para subsistência. Sim. São as pessoas que necessitam, né? E a gente, às vezes, vê muita fraude nessa questão, porque às vezes a pessoa ela não tem renda comprovada, mas ela tem outras fontes de renda com, né, fora trabalho ali. informal, né, profissional liberal. Nesse contexto, eu acho que se enquadra muito o advogado, né? O advogado, eu acho que a maioria dos advogados, pelo menos em Sete Lagoas, não sei se é a minha impressão, trabalha como autônomo, a maioria. Eu não sei se é a minha impressão também, que eu acho que a maioria das pessoas que não contribuem são as que estão nessa categoria de autônomo. Aí vem uma dica que você poderia nos dar. Planejamento previdenciário para advogado. Quais são as dicas que você traz para a gente? Quando começar a pensar nisso? Né? Desde sempre? Desde quando? Vale a pena contribuir desde o início? A qual título? Que a gente às vezes não sabe também, né? Sim, Nos dê umas dicas aí válidas para os colegas. Pois é. Olha, gente, eu falo que isso é muito sério. Essa questão previdenciária, né? Eu penso que hoje nós, advogados, precisamos ter uma visão de empresários do direito, né? Eu formalizei, né, minha empresa com o CNPJ não tem muito tempo, mas fiz isso, então aí você já entra em um outro patamar. Antes de formalizar, eu fazia o recolhimento de contribuição 11%. Shirley, é o correto? Não é, mas eu fazia 11% sobre o salário mínimo de contribuinte individual. E é importante, Ana, fazer, porque a gente não sabe o que nos aguarda. Sim. A questão do planejamento previdenciário para advogado é fazer uma contribuição, porque a gente está aqui com toda energia, trabalhando, e chegar na fase idosa, nós não vamos ter essa energia, né? Quando você fala de um planejamento, é o quanto antes, sabe? Não é daqui, porque o pessoal fala, mas eu não vou aposentar, então eu vou fazer o planejamento previdenciário quando eu estiver perto de aposentar aos 62. Eu ouço muito isso. Então, assim, eu vejo muita orientação nesse sentido. Então, eu, mulher, vou aposentar aos 62 e eu não vou fazer contribuição. Eu vou deixar para me fazer quando estiver faltando aí 15 anos. Mas e até lá? E se você precisar de um auxílio-doença, um salário maternidade? Então, assim, em 2017 eu sofri um acidente de carro. E eu fazia o pagamento, né, como contribuinte individual. E eu recebi o afastamento do INSS porque eu estava fazendo os recolhimentos. Então, a necessidade de planejamento é para ontem. Eu sou a defensora do pagamento do INSS. Nós não sabemos o dia de amanhã, então a gente não tem como esperar as coisas acontecerem para depois planejar. Eu sofri um acidente em 2017, eu perdi essa movimentação aqui, eu não tenho uma força. Então, hoje eu posso me considerar uma pessoa com deficiência por causa desse movimento.
A mulher PCD, ela aposenta aos 55 anos. Então, eu vou poder requerer minha aposentadoria com 55 anos e com uma renda diferenciada do que é convencional. Isso foi o quê? Planejamento. Uma coisa que você nunca imaginou, que eu né? nunca imaginei, eu planejei. Então, assim, sofri um acidente, fiquei com essa incapacidade, vou poder aposentar mais cedo que o normal. Então, o advogado que não se prepara, não se planeja, está totalmente errado. Precisa pagar. Nós temos aí, né, a cota patronal para quem é empresário, que realmente traz um ônus maior. Então, a gente, em vez de pagar 20%, a gente paga 31%. Mas é necessário que você contribua, seja como o CNPJ ativo, puder, né? ou seja como, né, o contribuinte individual. Procure, né, orientação, recolha, não fique sem essa contribuição, porque é muito emergencial esse planejamento. Ah, mas Sheila, hoje eu estou trabalhando, eu tenho uma renda mensal de 10 salários mínimos, e aí, vamos manter isso para quando for também a aposentadoria? Porque o ritmo diminui, as situações mudam, né? As circunstâncias surgem, realmente tem que ter um planejamento. E as pessoas acham que precisa pagar todos os meses. Tem planejamento que eu posso pagar semestral, eu posso pagar uma vez por ano. Então, assim, tem como você planejar E para se programar. Se programar, né? Uma renda que você vá ter qualidade de vida quando idosa, quando você não conseguir trabalhar, e também fazer esse planejamento recolhendo o necessário para aposentar. E isso para mim é planejamento. Isso. Eu não paguei além nem aqui, eu paguei o necessário para que eu tenha uma renda que me satisfaça na minha idade avançada, na minha velhice. Então, já vou procurar, doutora Sheila. Procure, porque... Porque muitas vezes também tem esse ponto, né? Que a gente, às vezes, contribui a mais do que precisa, né? Sim, sem saber. sim. E às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, olha, eu saí da empresa, recebi ali 5 salários mínimos e tal, e o contador me orientou a pagar um salário mínimo. Eu falei, nossa, mas você está jogando sua média lá no chão. Exatamente. Né? Tem que Não manter faz, a média para você não manter. perder o que você pagou. Sim, né? É importante, porque aí às vezes você paga ali alguns anos, joga a média lá embaixo e vai ter um benefício muito abaixo do que deveria, porque não fez um planejamento orientando uma média contributiva. Uma consulta também. Né? Então é importante esse planejamento mesmo previdenciário. O direito previdenciário é algo assim que se a gente lidar com ele no dia a dia é muito bacana, porque você vê aí várias possibilidades, né? E várias situações que você organizando é fenomenal. Eu desconheço hoje um investimento mais satisfatório. Vou te dar um exemplo, não no nosso caso como advogado, mas uma dona de casa, uma pessoa que faz um trabalho informal, que faz o recolhimento de microempreendedor individual, alíquota 5%. Se você fizer o cálculo hoje, vai dar R$80 de 5% sobre o salário mínimo. Você, dona de casa, consegue pagar 5% a R$80 por mês. Você paga R$80 por mês aqui. Quando você completar a idade de 62 anos, você vai receber o seu investimento de 15 anos em um ano. Não tem, gente. Não tem investimento melhor. Não tem, porque o que você investiu durante 15 anos, você em menos de um ano, 10 meses, praticamente, você recupera o seu investimento. Sem falar que se você ficar com a incapacidade, uma doença que incapacita, você aposenta. Se você cair, machucar, você tem um auxílio, né? Um auxílio por incapacidade temporária. Se você falecer, você ainda deixa pensão para o filho menor ou dependente, o marido, companheiro, cônjuge. Então, assim, eu sou a defensora mesmo. Quando as pessoas chegam e falam, Sheila, não, me falaram que não preciso pagar, porque eu vou esperar a idade. Você vai... Daqui 5 anos? Quem garante que daqui 5 anos você vai estar aqui, se você não vai precisar de um até com essa capacidade antes, de né? contribuir como você tem hoje, né? Nessa questão da média, tem Sim. muitas variáveis. Conhecimento, né, gente? Só agrega, né? A gente tem que ter conhecimento. É verdade. E a gente precisa também, né, dar essa publicidade Exatamente, mesmo. difundir, né? Orientar, estimular, falar. Quantas vezes, Ana, chega pessoas no escritório com filhos menores e a gente vai olhar o CNIS do falecido, deixou de pagar há 3 anos porque orientaram parar o pagamento.
E aí não deixam pensão para os filhos menores, Muito né? triste. Então é muito triste essa questão aí. Mas acho que hoje a gente elucidou muito o tema, a gente clareou muito, e vamos ter outras oportunidades, né, para outros temas do previdenciário, porque é um direito amplo, né, gente? Igual a gente Mas falou. eu ia falar aqui, nós temos que fazer outros episódios para trazer a doutora Shirley, para a gente separar por assunto. Por assunto. por assunto. É muito- Tanta coisa que a gente Não, queria falar, né? Que É vai ficar muito de fora. assunto, muda demais, Eu ia até te atualização perguntar, né, constante. eu não sei se está ali no tema não, mas se não tiver também não tem problema. Uhum. Eu tenho muitas clientes que têm criança com autismo. Uhum. Como que tem sido lidar com essa questão do autismo e o INSS, Shirley? Então, eu até escrevi, né, recentemente um livro, livro, né, a falando gente sobre podia ter, a você questão. trouxe pra divulgar? Não trouxe. E esse livro é para pais mesmo, né, orientando como solicitar, como pedir. E essas perícias no INSS, Vanessa, né, que eu reafirmo, é biopsicossocial, você passa por 2 avaliações com médico, assistente social, e eu tenho falado muito de forma positiva. Eles têm sido muito mais humanos nas perícias, sabe? Então, quando o processo ele é montado, gente, montado corretamente. E por isso que eu escrevi o livro. Gente, o que você precisa juntar no processo do INSS para comprovar, né, que o seu filho com a deficiência, né, que tem um espectro autista, precisa juntar. O que você precisa? Então, você tem juntando esses documentos, acompanhamento escolar, né, a questão do acompanhamento com o psiquiatra, ou neurologista, né, o médico neurologista. Então, você montando essa documentação correta e você demonstrando ali o impedimento dessa criança de longo prazo, superior a 2 anos, a gente tem conseguido muitos benefícios assistenciais para autista na via do INSS. Justamente porque é uma orientação assertiva de como proceder, o que fazer, o que montar, e o INSS tem sim concedido esses benefícios. Quando o INSS fala que não, que a deficiência não ficou comprovada, a gente judicializa e no âmbito da justiça também é o reconhecimento desses benefícios assistenciais para autista. Então, assim, está sendo muito favorável esse tipo de benefício que traz aí para as crianças ou adultos algo diferenciado, que é uma assistência a mais, né? Até porque eu não sei se é isso que o INSS entende. Então, assim, eu queria perguntar na sua experiência, porque as mães falam comigo assim, até não é para o futuro, é para agora, para ajudar a arcar com as terapias, com a medicação que eles tomam, né? Alguns não têm condição, outros têm condição de arcar, mas assim, como que fica isso aí na visão do INSS, que você acha? Então, é isso que eu falo. O INSS, eles sempre tentam restringir o direito, né? E eu tenho percebido que, embora a gente pleiteie muitos benefícios, o índice de concessão na via do INSS, ela é grande. Então, eu não tenho precisado judicializar muito. Então, digamos, só para você ter ideia, eu entro com 10 benefícios, pelo menos 7 eu consigo na via do administrativo do INSS. Nossa, bom. Então, o índice é alto, né? Eu percebo que hoje, até mesmo pela informação que é muito ventilada, os médicos, eles estão mais sensíveis para esse tipo, mais conscientes, sabe? Então, a gente consegue muito benefício assistencial para essas crianças, e não só, gente, que a gente fala muito de criança, né? Tem muitos adultos aí que estão se descobrindo autistas adultos, né? Eu tenho uma professora que ela se descobriu autista com 55 anos de idade, e aí nós montamos a aposentadoria da pessoa com deficiência, justamente por ela ter, né, o autismo, e dá o direito para ela da aposentadoria com 55. Então, é uma aposentadoria diferenciada, aos 55 anos. Então, Shirley, como é que é o nome do seu livro? Benefícios assistenciais e previdenciários. E como é que a gente encontra esse livro? Então, se vocês entrarem no meu Instagram, lá tem o link da bio, vocês podem clicar lá e fazer a aquisição. A gente pode até disponibilizar lá também, né? Instagram? @shirley.sr.
Vamos disponibilizar lá junto com o vídeo também, né? Isso, é. Aí... Fica bem interessante. Shirley, eu vou te agradecer imensamente. A conversa foi muito esclarecedora. Muito mesmo. Acho que, como a gente falou, teremos que marcar outras, porque o tema é abrangente, mas eu acho que hoje já foram informações importantíssimas. Eu acho que quem assistir esse episódio, a gente vai ficar mais interessado e vai pedir mais informações. Posteriormente, a gente vai marcar uma nova oportunidade, uma conversa sobre temas específicos. Aceitamos, inclusive, sugestões, né, Vanessa? Isso. Né, Ana? Nós vamos abrir uma caixinha de perguntas lá. Isso. Mas te agradecemos muito a disponibilidade, a boa vontade, foi muito positivo. Gente, obrigada, viu, Shirley? Obrigada, eu que agradeço, Ana Beatriz, Vanessa, pelo convite. A gente quer passar tudo, né? Porque eu sou entusiasta do direito previdenciário, eu quero falar, e às vezes fala até demais, né? Sim. Não, mas foi super esclarecedor. Foi ótimo mesmo. Muito obrigada, gente, pelo convite. A gente que agradece. Agradecemos a todos que assistiram hoje esse episódio. E, como disse, aceitamos até sugestões. O vídeo completo está disponível no canal do Spotify e também no YouTube da OAB Sete Lagoas. Obrigada.